Sinais perigosos que os pais ignoram. Hoje nós vamos falar sobre a perda mais dolorosa para um pai ou uma mãe, a perda da autoridade. Você já sentiu aquela pontada de dúvida quando seu filho simplesmente ignora o que você diz? Muitos pais se perguntam: onde foi que eu errei? A verdade é que o desrespeito não começa com um grito. Ele começa com sinais silenciosos que nós, muitas vezes, ignoramos. Eu vou te mostrar os 7 níveis de desrespeito mais perigosos que os pais ignoram e como cada um deles destrói a sua liderança dentro de casa, passo a passo. Eu sei que pode parecer assustador, mas entender esses níveis é o primeiro passo para retomar o controle. Imagine ter a confiança de que seu filho não apenas te ouve, mas te respeita de verdade. É sobre construir uma relação forte, onde a sua palavra tem peso e valor. Ao final deste vídeo, você terá um mapa claro do que está acontecendo e como começar a agir. Fique comigo, porque a transformação da sua família começa agora. Se você busca transformar princípios em metodologias acessíveis e quer tornar o ensino de valores algo leve, mas muito eficaz, este é o lugar certo. Eu sei que a jornada da educação pode ser solitária, mas aqui nós caminhamos juntos. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora, compartilhe este vídeo com outros pais que precisam dessa mensagem, deixe o seu like para que o nosso conteúdo chegue a mais famílias. E claro, se inscreva aqui no canal. Você está no canal Faustino Ribeiro. Fé, Arte e Educação, o seu guia prático para a liderança familiar. Vamos falar sobre a perda silenciosa da autoridade. O desrespeito é como uma erosão, lenta e gradual. Ele não acontece de um dia para o outro. E aqui está um ponto crucial. Não é apenas uma fase de rebeldia, é uma falha na fundação da sua casa. A criança não desobedece por pura maldade. Na maioria das vezes, ela desobedece por falta de contorno, por falta de limites claros. Ela precisa saber onde a borda começa e onde ela termina. Pense nisso. O desrespeito é um pedido silencioso de liderança. A criança está te testando para saber se alguém ali realmente tem o timão do navio nas mãos. Se existe um capitão seguro conduzindo a família. Quando ela não encontra essa firmeza, ela se sente perdida e continua testando os limites, cada vez com mais intensidade. Mas qual é o custo real disso tudo para o caráter do seu filho? Por que esses níveis de desrespeito são tão perigosos? O verdadeiro custo não é a sua raiva momentânea ou a sua frustração. O custo real está sendo pago no desenvolvimento do caráter do seu filho. A criança que não aprende a respeitar a hierarquia saudável dentro de casa, com amor e firmeza, se torna o adulto incapaz de respeitar regras, prazos e a autoridade em qualquer ambiente. Pense no futuro, no trabalho, no casamento, na sociedade. A falta de respeito aprendida na infância se transforma em problemas de relacionamento, dificuldades profissionais e uma vida adulta muito mais complicada. O que estamos construindo hoje é o adulto de amanhã. Por isso, corrigir essa rota não é sobre punição, é sobre formação de caráter. Então, vamos mapear essa escalada do desrespeito. Tudo começa de forma sutil. Começamos no nível 1, que é o mais inocente, e, acredite, é onde a maioria dos pais falha sem perceber. É exatamente ali que a semente do desrespeito é plantada, muitas vezes regada com a nossa própria negligência. Esse primeiro nível surge no momento em que seu filho começa a focar apenas em si mesmo, no próprio umbigo, violando um princípio fundamental para a harmonia familiar, o princípio da ordem. Ele passa a acreditar que suas vontades e seu tempo são mais importantes que as necessidades e regras da casa. No próximo bloco, nós vamos detalhar exatamente o que é esse nível 1, o início da autocentração. E você vai se surpreender como ele já pode estar acontecendo na sua casa. E para lidar com isso, nosso objetivo é transformar a desobediência em educação. Vamos usar a pedagogia para entender que o problema não é o ato isolado de desrespeito, mas o valor que está sendo violado por trás daquele ato. Não adianta só reagir. Você precisa de uma metodologia para responder ao desrespeito com firmeza e com amor, e não com emoção descontrolada. Reagir com raiva só ensina a criança a ter medo, não a respeitar. Responder com método ensina a criança a entender o porquê das regras e a importância da ordem e do respeito para que todos possam conviver bem.
é sobre ser um líder, não um tirano. Lembre-se, o nível 1 é a porta de entrada. É o começo de tudo. Se você não fechar essa porta com firmeza e sabedoria agora, você estará, sem querer, abrindo o caminho para todos os outros níveis, até chegar no nível 7, que é o desafio final, o desrespeito aberto e declarado. Não saia daí. Depois da nossa pausa, no bloco 2, vamos analisar em detalhes o nível 1. Ignorar prazos simples e o custo gigantesco da perda da ordem na sua família. O que você vai aprender a seguir pode mudar completamente a dinâmica da sua casa. Chegamos ao nível 1, o início da autocentração. Este é, sem dúvida, o ponto mais traiçoeiro na jornada da educação dos filhos, porque o sinal é extremamente sutil, quase silencioso. E qual é esse sinal? É quando a criança começa a ignorar prazos simples. Pensa comigo. Sabe aquela situação em que você diz ao seu filho, ok, você vai guardar os brinquedos depois que terminar esse desenho. E ele só vai, de fato, guardar os brinquedos quando o desenho acaba, 20 minutos depois, no tempo dele? Muitos pais olham para isso e pensam que é algo inocente, uma simples distração infantil. Mas não é. Esse é o primeiro teste de autoridade que seu filho faz com você. Ele está medindo os limites, está testando até onde a sua palavra realmente vale. É aqui que a gente precisa entender a psicologia do depois eu faço. O custo real disso para a formação do caráter da criança é a perda do senso de ordem. A criança está, sem precisar dizer uma única palavra, definindo que o tempo dela, que o desejo dela de assistir ao desenho é mais importante do que o seu comando. Ela internaliza que a ordem da casa é flexível, que as regras podem ser dobradas e que a sua palavra só tem peso quando convém a ela. A lógica é simples. Se ela não consegue respeitar um prazo pequeno e simples dentro de casa, como é que ela vai aprender a respeitar um prazo na escola? E no futuro, no mercado de trabalho? A semente da procrastinação e do desrespeito à autoridade é plantada aqui, nesse momento aparentemente inofensivo. E aqui entra um pilar fundamental, que é o papel da fé e da ordem. O princípio da ordem é central em praticamente todas as tradições de fé. Deus estabelece a ordem do tempo, separando o dia e a noite. Ele estabelece a ordem das estações, das responsabilidades. Quando nós, como pais, ensinamos a obediência imediata, não estamos sendo tiranos. Estamos ensinando sobre a ordem natural do mundo e sobre o respeito à hierarquia. A inação neste nível 1, ou seja, deixar o depois eu faço passar batido, ensina para a criança que o egocentrismo é aceitável. Isso viola diretamente o princípio de submissão à autoridade, que é essencial não só para a vida em família, mas para a vida em sociedade. Então, como a gente combate o nível 1 na prática? A solução é aplicar o princípio da imediaticidade. A regra é clara. Se a ordem que você deu não é algo urgente, como sair de um lugar em chamas, ela deve ser cumprida imediatamente após o comando. Não daqui a pouco, não quando eu terminar isso aqui. É agora. A ferramenta para aplicar isso é o aviso único. Você avisa uma vez, de forma clara e firme. Se o prazo for ignorado, a consequência precisa ser imediata e diretamente relacionada à desobediência. Vou dar um exemplo prático. Se você deu um prazo de 5 minutos para desligar o tablet e esse prazo foi ignorado, a consequência é que o tablet fica desligado pelo restante do dia, sem negociação, sem segunda chance. A criança precisa entender que a ação dela, ou a falta de ação, gera uma reação direta. Eu lembro de uma situação que ilustra perfeitamente isso. Uma mãe me contou, desesperada, que o filho dela levava, em média, 40 minutos para calçar o sapato todas as manhãs. 40 minutos. Isso dá quase 400 horas de vida por ano perdidas nesse ritual. Não era preguiça, não era dificuldade motora. Era a criança definindo o próprio ritmo, ignorando completamente o tempo e a urgência da mãe, que precisava sair para o trabalho. Era o puro desrespeito do nível 1 em ação, mascarado de lentidão infantil. Ela estava no controle total da situação e a mãe, refém. Agora eu quero muito ouvir você. Já aconteceu na sua casa de você dar uma ordem simples, como guardar o celular ou desligar a TV, e seu filho só obedecer depois?
Como você se sente com essa lentidão? Você sente que é uma forma de desrespeito? Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência com o famoso "depois eu faço". Vamos trocar essas histórias, porque saber que não estamos sozinhos nessa luta já é um grande passo. O nível 1, como vimos, é todo sobre tempo e ordem, é a fundação. Mas o próximo nível que vamos discutir é muito mais agressivo, porque ele ataca diretamente a sua palavra, a sua voz. No nosso próximo bloco, o bloco 3, vamos analisar o nível 2, o descarte da palavra. É aqui que o desrespeito se manifesta de forma audível, e o sinal silencioso é a criança te interromper constantemente. Não perca. Porque esse é, talvez, o sinal número 1 que a maioria dos pais ignora e que mina completamente a autoridade dentro de casa. Continue com a gente. Se o nível 1 da quebra de autoridade era sobre o seu tempo, o nível 2 é sobre a sua voz. É aqui que um sinal silencioso se torna extremamente barulhento. A interrupção constante. Você já passou por isso? Você está no meio de uma frase, tentando explicar algo importante, e seu filho simplesmente corta a sua fala. Ele diz que precisa de algo, que o que ele quer é mais importante, ou simplesmente começa a falar por cima de você. Este é o sinal número 1 que a maioria dos pais ignora, pensando que é apenas impaciência infantil. Mas o custo de ignorar esse sinal é altíssimo, e ele ataca diretamente o caráter e formação do seu filho. Quando uma criança te interrompe constantemente, ela está te enviando uma mensagem poderosa, mesmo que inconscientemente. A mensagem é: o que eu quero dizer, o que eu quero fazer, tem prioridade sobre a sua instrução, sobre o seu diálogo, sobre você. Isso cria um padrão de comportamento que chamamos de psicologia da preponderância, onde a própria vontade se torna a única coisa que importa. E qual é o custo real disso para o caráter da criança? A perda de 2 habilidades fundamentais para a vida: a audição e o foco. Uma criança que se acostuma a interromper se torna um adulto que não sabe ouvir. Pense bem. Como alguém pode absorver instruções complexas, aprender com um mentor ou simplesmente ter uma conversa profunda, se a mente está sempre focada em si mesma, esperando a próxima chance de falar? A audição não é apenas sobre escutar sons, é sobre processar, entender e respeitar o espaço do outro. Além disso, o foco é destruído. A mente que está sempre pulando para o próximo impulso, para a próxima coisa que quer dizer, é uma mente que não consegue se concentrar em uma única tarefa ou pensamento por muito tempo. Estamos, sem perceber, treinando nossos filhos para terem uma mente fragmentada e egocêntrica. Mas existe um antídoto poderoso para isso, e ele está no pilar da arte. O ritmo e a simetria, que são a base da arte, ensinam algo crucial: a espera. Pense na música. Um músico precisa esperar a sua vez, respeitar a pausa, entender o tempo da melodia. Pense na dança. Um dançarino precisa esperar a deixa do parceiro, mover-se em harmonia. A comunicação é exatamente como uma dança. Existe um ritmo, uma troca. Quando seu filho te interrompe, ele está violando a ordem e o ritmo dessa dança. Ele precisa aprender que, para que a comunicação funcione, é preciso esperar a sua vez. É preciso honrar o tempo de fala do outro. A arte ensina essa paciência, essa percepção de que nem tudo é sobre eu agora. Então, como trazemos isso para a prática no dia a dia? Como resolvemos a interrupção constante de forma eficaz? A solução é criar um princípio do sinal visual. É algo simples, mas que muda o jogo. Crie um sinal claro, como levantar um dedo ou a mão, que significa: eu te ouvi, eu vi que você quer falar, mas agora é a minha vez. Espere. Você ensina a criança: filho, quando o papai ou a mamãe estiver falando, você coloca a mão no meu braço ou espera até eu te dar o sinal para começar. A sua necessidade será atendida, eu prometo, mas o respeito à minha fala vem primeiro. E aqui está a chave. Você conecta isso diretamente ao valor da audição. Diga: quem aprende a ouvir, aprende a obedecer. E quem aprende a obedecer se torna sábio e forte. Eu me lembro de uma cena que vi em um restaurante e que nunca mais esqueci. Havia uma família na mesa ao lado, e os pais mal conseguiam trocar uma frase inteira. O filho, de uns 6 ou 7 anos, interrompia sem parar.
Ele pedia o celular, reclamava da comida, contava algo aleatório. E a cada interrupção, o pai ou a mãe parava o que estava fazendo e cedia. Naquele momento, eu percebi algo profundo. Eles não estavam apenas cedendo a um pedido infantil. Eles estavam cedendo o próprio direito de ter uma voz. A criança estava aprendendo, de forma muito eficaz, que para ser ouvida, ela não precisava esperar ou respeitar, mas sim ser barulhenta e insistente. Ela aprendeu que a sua voz só tem poder quando apaga a voz dos outros. Agora, eu quero te ouvir. Essa situação soa familiar? Você sente que seu filho te interrompe e corta a sua fala constantemente? Qual é a sua tática atual para fazê-lo esperar? Você já tentou alguma abordagem? Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência e o seu maior desafio com a audição do seu filho. Vamos trocar ideias e aprender juntos. Se o nível 2 é a quebra da sua voz, prepare-se, pois o nível 3 é a quebra da sua vontade. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar fundo no nível 3, o teste da inação. É aqui que o desrespeito se transforma em um jogo de enrolação e procrastinação. O sinal silencioso aqui é ignorar ordens simples. Sabe quando você pede algo básico, como pegue o seu sapato, e a criança simplesmente te ignora ou finge que não ouviu? Este é o sinal 2, e ele testa a sua liderança até o limite, pois afeta diretamente a obediência primária do seu filho. Não perca o próximo bloco, porque entender esse nível é crucial para construir uma autoridade que inspira respeito, e não medo. Te vejo lá. Nós sobrevivemos ao nível 2, a interrupção, e agora mergulhamos de cabeça no nível 3. O teste da inação. Esse é aquele sinal silencioso, quase invisível, que seus filhos usam para te testar, ignorar ordens simples ou simplesmente enrolar. Sabe como é? Você pede, com toda a calma do mundo: "Filho, guarda o brinquedo, por favor." E a resposta? Silêncio. Ele age como se não tivesse ouvido. Continua brincando. Ou então você diz: "Vamos, hora de arrumar a cama." E ele começa a fazer tudo, menos arrumar a cama. Ele arruma o travesseiro, olha pela janela, conta os carrinhos no chão. Qualquer coisa serve como distração. Isso não é falta de atenção. Esse é o sinal número 2, e ele serve para uma única coisa: testar se a sua palavra realmente tem peso na sua casa. A criança está de forma muito inteligente te fazendo uma pergunta: será que o que meu pai e minha mãe dizem vale mesmo? Ou é só um barulho de fundo? Esse teste silencioso é o campo de batalha onde a sua autoridade é posta à prova todos os dias. Vamos fundo na psicologia por trás disso. Quando seu filho te ignora, o que está realmente em jogo não é só um brinquedo fora do lugar ou uma cama desarrumada. O custo real, a longo prazo, é a quebra de 2 pilares fundamentais do caráter dele: a obediência primária e a maturidade. A criança não está sendo desatenta. Ela está cientificamente testando os seus limites. A mente dela funciona com perguntas bem diretas. Quantas vezes a minha mãe vai repetir a mesma ordem? Se eu enrolar por tempo suficiente, será que essa tarefa simplesmente desaparece? Cada vez que você cede e repete a ordem, você está, sem perceber, ensinando uma lição muito perigosa: que a obediência é opcional. Você está comunicando que a sua palavra é negociável e que a sua autoridade é fraca. Ela aprende que o primeiro comando é só um aquecimento, uma sugestão. O comando real só vem depois da sua frustração, talvez no 3º ou 4º pedido. Ao repetir, você não está sendo paciente, você está treinando seu filho a te desobedecer. Essa dinâmica esgota a sua energia e, pior, mina a base do respeito que deveria existir na relação de vocês. E aqui entra o pilar da educação, que é onde a ciência nos dá um norte claro. Você já ouviu falar do famoso estudo do marshmallow? Foi conduzido por Walter Mischel, em Stanford, e é um marco na psicologia. Nesse estudo, crianças eram colocadas em uma sala com um marshmallow e recebiam uma ordem simples. Se esperassem 15 minutos sem comer o doce, ganhariam um segundo marshmallow como recompensa. Anos depois, os pesquisadores descobriram que as crianças que conseguiram esperar, que demonstraram autocontrole, tiveram muito mais sucesso na vida adulta. Melhores notas, melhores empregos, mais saúde. O que isso tem a ver com guardar um brinquedo?
Tudo. A obediência primária, que é seguir uma instrução simples como guarde o brinquedo agora, é o treinamento fundamental para o autocontrole, que é a habilidade de esperar pela recompensa maior. Quando você exige que a sua ordem seja cumprida na primeira vez, você não está sendo um pai ou mãe autoritário. Você está, na verdade, investindo no futuro do seu filho. Você está construindo a base neural para que ele aprenda a controlar seus impulsos, a adiar a gratificação e a se tornar um adulto mais maduro, responsável e bem-sucedido. Então, qual é a solução prática para esse desafio? Como quebramos o ciclo da repetição e da enrolação? A resposta está no princípio do reforço de autoridade, que se resume a uma frase: ação, não palavras. Chega de blá blá blá. A partir de hoje, você vai agir. O método é simples e direto. Primeiro passo: dê a ordem uma única vez de forma clara, olhando nos olhos da criança. Filho, guarde o carro na caixa, por favor. Apenas uma vez. Segundo passo: se a ordem for ignorada, se ele te testar com a inação, você não repete. Você não entra no jogo da negociação ou da frustração. Você tem duas opções, e ambas são ações. A primeira é entrar no ambiente e fazer a ação com a criança. Você se abaixa, pega na mão dela com firmeza, mas com carinho, e guia a mão dela para guardar o brinquedo. Você está fisicamente mostrando o que precisa ser feito. A segunda opção é aplicar uma consequência imediata e lógica. O brinquedo que não foi guardado fica confiscado por um dia. Simples assim. A mensagem é clara, a sua palavra tem peso e a inação tem uma consequência direta. Você para de negociar com a enrolação e começa a agir com autoridade e consistência. Eu me lembro de um caso que ilustra isso perfeitamente. Conheci um pai, um cara super gente boa, que chamava o filho para jantar 7 vezes. 7. Eu contei. Ele dizia: filho, o jantar, estamos esperando, vem comer. Cada vez com um tom um pouco mais alto. Na 8ª vez, ele explodia. Ele gritava: fulano, vem jantar agora. E só então o menino vinha correndo para a mesa. O filho não era surdo, ele era esperto. Ele aprendeu que o verdadeiro comando para ir à mesa não era a voz calma do pai. O comando real era o grito. O pai, sem a menor intenção, treinou o filho durante anos a só obedecer quando ele perdia o controle. O desrespeito que ele sentia não era por falta de audição do menino, mas pela certeza que a criança tinha de que a palavra do pai só valia de verdade na 8ª tentativa, movida à raiva. Esse pai estava ensinando que a autoridade dele só existia no limite do estresse. Uma lição terrível para qualquer criança. Agora é a sua vez. Eu quero muito ouvir a sua história. Qual é aquela ordem simples do dia a dia que o seu filho mais enrola para cumprir? É guardar os sapatos, desligar a TV, escovar os dentes e, mais importante, como você tem lidado com essa inação? Você repete, você negocia, você acaba fazendo por ele? Compartilhe aqui nos comentários qual é o seu maior desafio com o teste de limite. Vamos trocar experiências e aprender juntos, porque eu tenho certeza que a sua dificuldade é a mesma de muitos outros pais e mães que estão assistindo agora. Enquanto o nível 3, o teste da inação, quebra a obediência no presente, o próximo nível é ainda mais sutil e perigoso. Ele ataca diretamente a integridade e o senso de responsabilidade do seu filho. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar fundo no nível 4, o abandono da responsabilidade. O sinal silencioso aqui é um clássico, aquela frase que destrói a autoavaliação. Eu não fiz porque você não me lembrou. Quando a criança começa a culpar os pais pelos seus próprios erros e esquecimentos, um pilar fundamental do caráter dela começa a ruir. Entender e combater esse comportamento é crucial para formar um adulto que assume as rédeas da própria vida. Vamos agora aprofundar nossa jornada e explorar o nível 4 do desrespeito. O abandono da responsabilidade. Este é um nível perigoso, porque aqui o desrespeito se disfarça, deixa de ser uma desobediência clara e se transforma em uma sutil, mas destrutiva, falha de integridade. O sinal de alerta, a frase que ecoa em tantas casas, é aquela que todo pai e mãe já ouviu. Ah, eu não fiz porque você não me lembrou.
Ou talvez, a culpa é sua, você me apressou e por isso eu errei. Percebe o que está acontecendo aqui? A criança, de forma consciente ou não, está transferindo a responsabilidade pelos seus próprios erros, pelas suas próprias falhas, diretamente para você. Ela deixa de ser a protagonista da sua vida e te coloca no papel de culpado pelas suas omissões. É uma inversão de papéis que, se não for corrigida, traz consequências graves para a formação do caráter dela. Vamos entender a psicologia por trás disso. Quando uma criança terceiriza a culpa, o custo real não é apenas a tarefa não feita ou o compromisso esquecido. O custo é muito maior. É a perda da integridade e, principalmente, da capacidade de autoavaliação. Se ela aprende desde cedo que pode sempre culpar o pai, a mãe, o professor, o colega ou até o sistema por seus fracassos, ela nunca vai desenvolver o músculo da autorreflexão. Ela não aprenderá a olhar para si mesma, identificar onde errou e, o mais importante, pensar em como corrigir a rota. Essa criança se tornará um adulto que se vitimiza, que busca desculpas em vez de soluções, que aponta o dedo em vez de aprender com as próprias falhas. O desrespeito, neste nível, é profundo. É a negação do seu papel de mentor, de guia. É uma desvalorização de todo o seu esforço para ensiná-la a ser uma pessoa responsável e autônoma. Ao aceitar a culpa que não é sua, você, sem querer, a impede de crescer. Nossa fé, em suas diversas formas, nos ensina um princípio fundamental: a importância de assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Pense no conceito da confissão, presente em tantas tradições. A confissão não é sobre humilhação, é sobre reconhecimento. É o primeiro indispensável passo para a correção, para o perdão e para a mudança. É olhar para dentro e dizer: sim, eu errei. Quando nós permitimos que o nível 4 se instale em nossa casa, estamos na prática ensinando o contrário. Estamos ensinando a mentira, a fuga, o hábito de silenciar a própria consciência. A solução para isso não é dar um sermão longo e cansativo. Sermões raramente funcionam. A solução é criar uma conexão direta e inquebrável entre o ato e a sua consequência, sem que você sirva de intermediário ou para-raios. A criança precisa sentir o resultado natural de suas escolhas. Para combater o nível 4 de forma eficaz, eu quero te apresentar uma ferramenta poderosa: o princípio do espelho. É simples e transformador. Quando seu filho tentar transferir a culpa para você, com calma e firmeza, age como um espelho, refletindo a responsabilidade de volta para o lugar a que ela pertence. Ele mesmo. Imagine a cena. Ele diz: eu esqueci de fazer o trabalho porque você não me lembrou. Em vez de se defender ou se desculpar, você usa o princípio do espelho. Você pode dizer frases como: filho, eu sou o seu lembrete, sou seu apoio, mas a responsabilidade de fazer é sua. Ou, se ele diz que a nota baixa foi porque você o apressou de manhã, você responde: a consequência da sua escolha de não se organizar a tempo não é minha culpa, é o resultado natural do seu ato. A chave é usar a educação para garantir que a consequência recaia sobre a criança, e não sobre você. Se ele esqueceu o material, não corra para levar na escola. Deixe que ele lide com a consequência de explicar ao professor. É nesse desconforto que o aprendizado real acontece. É duro, mas é assim que ele desenvolve as ferramentas internas para a vida. Eu me lembro de um caso que acompanhei de perto, de um adolescente brilhante que perdeu a vaga na faculdade dos seus sonhos. O motivo? Ele perdeu a hora da prova. A desculpa que ele deu para si mesmo e para a família foi que o despertador da mãe falhou. A verdade é que a falha era inteiramente dele, mas a culpa foi terceirizada, como sempre. O pai, com a melhor das intenções, permitiu que o nível 4 se instalasse por anos. Ele era o despertador humano, a agenda ambulante, o lembrador oficial de tudo. Ele tirava do filho qualquer necessidade de desenvolver sua própria organização e responsabilidade. E o que aconteceu? No primeiro momento em que a vida real exigiu que o filho usasse essa ferramenta por conta própria, a ferramenta simplesmente não existia. Estava quebrada, nunca foi usada. O desrespeito aqui se manifestou como a negação da própria autonomia, um presente que o pai, sem querer, roubou do filho. Agora, eu quero muito ouvir a sua história.
Você já se viu nessa situação, sendo culpado por algo que era claramente responsabilidade do seu filho? Uma tarefa de casa, um material escolar esquecido, um compromisso perdido? Qual é a frase típica que ele ou ela usa para se livrar da culpa? E mais importante, qual tática você usou ou pretende usar para exigir essa autoavaliação? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outra família que está passando exatamente pelo mesmo desafio. O nível 4, como vimos, mina a base da responsabilidade e do caráter. Mas o próximo nível que vamos explorar, o nível 5, ataca algo ainda mais profundo: o vínculo de mentor e a sabedoria parental. No nosso próximo encontro, vamos analisar o nível 5, a recusa da ajuda. O sinal silencioso aqui é a rejeição completa do seu ensinamento, do seu conselho. E a frase que o acompanha é o temido "eu já sei", dito com desdém, ou o clássico "você não entende", usado como um muro para te afastar. No nível 5 de desrespeito, chegamos a um ponto crítico: a recusa da ajuda. É aqui que o desrespeito atinge diretamente o seu papel como mentor. O sinal silencioso é muito claro. Seu filho rejeita seu ensinamento ou conselho com desdém. A frase que ecoa é a famosa "eu sei", ou ainda pior, "você não entende". Nesse momento, a criança ou o adolescente age como se toda a sua experiência de vida, tudo o que você já passou, fosse completamente irrelevante. Eles se colocam num pedestal de conhecimento, ignorando a sabedoria que você oferece. Essa atitude não é apenas uma teimosia passageira, é um ataque direto ao vínculo mais sagrado entre pais e filhos, o vínculo de mentor e aprendiz. É a porta de entrada para um ciclo de erros que poderiam ser facilmente evitados. Vamos entender a psicologia por trás disso e, mais importante, como reverter esse quadro antes que ele cause danos permanentes ao caráter do seu filho e à sua relação. A psicologia por trás da arrogância juvenil é mais profunda do que parece. O custo real para o caráter do seu filho não é o erro que ele vai cometer por não te ouvir. O verdadeiro custo é a quebra do vínculo de mentor e a perda da humildade para aprender. Quando um jovem desvaloriza o conselho dos pais, ele se fecha para o conhecimento. Ele se isola em uma bolha de autossuficiência e, inevitavelmente, tende a cometer os mesmos erros que a sua experiência de vida já superou. O resultado? Isso gera um adulto arrogante, uma pessoa incapaz de receber feedback construtivo no trabalho, nos relacionamentos, na vida. Um adulto que não reconhece a hierarquia da sabedoria, que acredita saber mais do que todos, mesmo quando os resultados provam o contrário. A raiz desse problema está na incapacidade de dizer "eu não sei, me ensine". E essa incapacidade nasce quando o jovem começa a acreditar que a sabedoria dos pais é ultrapassada ou inútil. Esse é um veneno que corrói a capacidade de crescimento de qualquer ser humano. Aqui entra o papel fundamental da arte e da humildade, um dos pilares do nosso método. A arte é uma ferramenta poderosíssima contra o nível 5 de desrespeito. Pense bem. No processo artístico, seja na música, na pintura, na dança ou em qualquer outra forma de expressão, o jovem é constantemente confrontado com a necessidade de receber instruções para melhorar sua técnica. Não há como evoluir na arte sem um mestre, sem um guia. A arte ensina de forma prática e inquestionável a humildade. Ela mostra que sempre existe alguém que sabe mais, e que ouvir esse alguém é o único caminho para a excelência. A relação com um professor de arte espelha a relação que ele deveria ter com você. Se o jovem não respeita o professor de arte, que está ali para ensiná-lo a tocar um instrumento melhor, por exemplo, ele também não respeitará você, que está ali para ensiná-lo a viver melhor. A arte é um treino para a vida, um laboratório onde a humildade é a principal lição. Então, como combater o nível 5 na prática, no dia a dia? A solução é o princípio do aprenda fazendo. É uma estratégia simples, mas extremamente eficaz. Quando seu filho disser "eu sei" sobre uma tarefa ou um conselho que você deu, você não discute. Você não entra no jogo de palavras dele. Em vez disso, você o convida a executar a tarefa sozinho. Deixe-o fazer do jeito dele. Se o resultado for inferior, e provavelmente será,
Você não o ataca com sua opinião. Você não diz, eu te avisei. Você o confronta com o resultado da arrogância dele. A frase poderosa aqui é, você disse que sabia. Agora, compare o seu resultado com o padrão que eu te ensinei. A consequência natural do erro não é uma bronca, mas sim a necessidade de corrigir o trabalho. Desta vez, sob a sua orientação direta. Isso reforça de maneira inegável que o seu caminho, o caminho da experiência, é o mais eficaz. Ele aprende na pele que a humildade de ouvir economiza tempo, esforço e frustração. Deixa eu contar uma história pessoal que ilustra perfeitamente o custo do nível 5. Eu acompanhei o caso de um jovem que, ao entrar na faculdade, decidiu que era um gênio das finanças. O pai, um homem experiente e cauteloso, tentou aconselhá-lo sobre investimentos, sobre os riscos do mercado. A resposta do filho era sempre a mesma. Pai, a velha escola não entende do mercado de hoje, as coisas mudaram. Ele ignorou completamente os conselhos e investiu uma quantia significativa de dinheiro de forma impulsiva. O resultado? Ele perdeu quase tudo. Mas a verdadeira dor, segundo ele me contou depois, não foi a perda financeira. A dor foi ter que voltar para o pai, de cabeça baixa, e admitir. Você estava certo. O nível 5 custa caro, muito caro, e não estou falando de dinheiro. Ele custa a oportunidade de absorver o conhecimento transferido de geração para geração, um atalho valioso que a arrogância simplesmente bloqueia. Cada vez que seu filho diz, eu sei, ele está fechando a porta para um tesouro de sabedoria. Agora, eu quero muito ouvir você. Quero que você pare um momento e reflita. Qual é a área da vida, seja nos estudos, nos relacionamentos, nas finanças ou em tarefas do dia a dia, em que seu filho mais usa o desdém para rejeitar a sua sabedoria? Onde você mais escuta o eu sei ou o você não entende? Compartilhe aqui nos comentários o seu maior desafio com o vínculo de mentor. Contar a sua história ajuda não só a você, mas também a outros pais que estão passando pela mesma situação. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui, trocando experiências e encontrando soluções juntos. A sua participação é muito importante. Estou esperando para ler o seu comentário. O nível 5, como vimos, ataca a sabedoria e o seu papel de mentor. Mas o próximo nível é ainda mais destrutivo. Ele não ataca apenas o que você sabe, ele ataca quem você é, a sua honra e a sua posição social. No nosso próximo bloco, vamos analisar em detalhes o nível 6, a quebra pública. O sinal silencioso aqui é talvez o mais constrangedor de todos para um pai ou uma mãe, ser confrontado e exposto em público pelo próprio filho. Esse é o sinal número 3 que os pais simplesmente não podem ignorar. Esse nível tem o poder de destruir a sua autoridade social em qualquer ambiente, seja na frente de amigos, familiares ou até mesmo de estranhos. Não perca o próximo bloco, porque entender e combater o nível 6 é crucial para proteger a sua dignidade e a estrutura da sua família. Chegamos ao nível 6, a quebra pública. Este é o desrespeito que dói na alma e que, sem dúvida, é o mais constrangedor de todos. O sinal, que deixa de ser silencioso e se torna público, é quando seu filho te confronta e te expõe na frente dos outros. Pense naquela cena. Seu filho te desafia abertamente na presença de amigos, te interrompe na fila do mercado para te corrigir de forma áspera, ou questiona sua autoridade diante de outros adultos, como avós ou tios. Este comportamento é o terceiro sinal mais perigoso que os pais costumam ignorar. Muitas vezes por vergonha ou por não saberem como reagir no momento. É um ataque direto à sua imagem, à sua liderança e acontece no palco mais cruel de todos, o palco social. Quando a criança percebe que pode te diminuir em público e sair impune, uma barreira fundamental do respeito foi quebrada. Ela está, na prática, anunciando para todo mundo que a sua palavra não tem mais o peso que deveria ter. Qual é a psicologia por trás desse desafio social? O que realmente está em jogo aqui? O custo real, que vai muito além do constrangimento momentâneo, é a perda da sua autoridade social e da noção de hierarquia. O jovem que desrespeita os pais em público aprende uma lição terrível, que a ordem e as regras são inválidas quando há testemunhas. Ele não está apenas te testando, ele está testando a sua força social. Ele quer saber se a sua autoridade resiste à pressão do olhar dos outros.
E se você, como pai ou mãe, não consegue manter a hierarquia em público, se você cede por medo do que os outros vão pensar, você ensina ao seu filho que ele não precisa respeitar nenhuma hierarquia fora de casa. Pense nas consequências disso. Se ele aprende que pode te humilhar publicamente, por que ele respeitaria um professor na escola, um líder na igreja ou, no futuro, um chefe no trabalho? Ele aprende que a opinião pública é uma ferramenta que ele pode usar para manipular e conseguir o que quer. Isso destrói o caráter dele, porque o ensina a não ter honra e a usar a vergonha alheia como uma arma a seu favor. A base para uma vida social saudável está sendo minada ali, naquele exato momento. E é aqui que entra um pilar fundamental que muitos pais esquecem: a educação baseada no princípio da honra. Honrar pai e mãe é mais do que um valor religioso, é um princípio civilizatório. Inclusive, é o primeiro mandamento que vem com uma promessa de vida longa e próspera. Mas o que significa honrar? Honrar não é só obedecer quando ninguém está vendo. Honrar é, principalmente, proteger a imagem e a reputação do seu pai e da sua mãe. É zelar pelo nome da família. Quando o nível 6 acontece, quando seu filho te desonra publicamente, a correção precisa seguir uma lógica muito específica. A disciplina, a conversa dura, deve ser feita em particular, para proteger a criança de uma humilhação pública, pois nosso objetivo é educar, não vingar. No entanto, a reparação da ofensa, a restauração da honra, deve ser feita na frente das mesmas pessoas que testemunharam o desrespeito. Você precisa restaurar o princípio da honra imediatamente. A criança precisa entender que a ofensa pública exige uma retratação pública. Isso não é sobre o seu ego. É sobre ensinar a ela o peso e a importância da honra. Então, como combater o nível 6 de forma prática e eficaz? Use o que eu chamo de princípio do resolver em particular, restaurar em público. Quando o desrespeito acontecer na frente dos outros, sua primeira ação não é discutir ou brigar. Isso só aumentaria o espetáculo. Sua reação deve ser um aviso firme e silencioso. Pode ser um olhar direto e sério, uma mão firme no ombro, ou uma frase curta e em tom baixo, como "Nós vamos conversar sobre isso em casa". Em seguida, retire a criança daquele ambiente. Leve-a para o carro, para um canto, para longe dos olhares. Não discuta o problema ali. A conversa séria e a aplicação de uma consequência severa, como a perda de um privilégio realmente importante para ela, devem acontecer em casa, longe do calor do momento. A punição não é pelo pedido que ela fez, mas especificamente pelo ato de desonra pública. Deixe claro que aquele comportamento é inaceitável e, dependendo da situação, exija que ela peça desculpas às pessoas que presenciaram a cena, restaurando assim a sua autoridade e o princípio da honra. Eu me lembro de uma situação que presenciei e que ilustra isso perfeitamente. Estávamos no aniversário de um amigo, e na hora de ir embora, um menino de uns 10 anos começou a gritar com a mãe. Ele dizia que não ia embora, que ela era chata e que estava estragando a diversão dele. A mãe ficou completamente vermelha, sem reação. Ela apenas deu um sorriso amarelo para os outros pais, como se pedisse desculpas, e tentou negociar com o filho em voz baixa, que continuava a desafiá-la. Ela não fez nada. O que aquela criança aprendeu naquele dia? Ela aprendeu uma coisa muito poderosa, que o medo que a mãe tem do julgamento dos outros é maior do que a autoridade dela. O nível 6 é exatamente isso. É um sinal claro de que a criança já não tem mais medo, nem respeito suficiente para evitar te envergonhar. Ela sabe que, em público, a sua maior fraqueza é a sua própria vergonha. E ela vai usar isso contra você. Agora, eu quero te ouvir. Quero que você reflita e compartilhe comigo. Qual foi a situação mais constrangedora em que seu filho ou filha te confrontou em público? Como você reagiu nesse momento? Você sentiu essa pressão do julgamento alheio? Compartilhe sua experiência sobre essa quebra pública aqui nos comentários. Ler as histórias uns dos outros nos ajuda a ver que não estamos sozinhos e a aprender com as experiências de outras famílias. Vamos criar essa comunidade de apoio aqui. O nível 6, a quebra pública, ataca diretamente a hierarquia social e a sua autoridade como líder da família. É um golpe doloroso, mas ainda existe um nível acima, o último e mais profundo.
O nível 7 é o desafio final. É o ataque direto ao amor e à própria relação de vocês. Vamos analisar o nível 7, o desafio final. O sinal silencioso aqui é ameaçar ou agir com frieza intencional, quando a criança usa a birra, o tratamento de silêncio ou até chantagem emocional como uma arma para te controlar. Não perca o próximo bloco, porque este nível afeta o respeito mútuo na sua essência e testa o limite máximo da sua liderança como pai ou mãe. É o ponto onde a relação pode se quebrar de vez se não for tratada. Bem-vindos ao topo da pirâmide, o nível 7, o desafio final. Este é o último e mais complexo nível de desrespeito que enfrentamos como pais. Aqui, o desrespeito deixa de ser apenas uma atitude e se transforma numa poderosa arma emocional. O sinal silencioso, porém devastador, é a criança ameaçar ou agir com frieza intencional. Ela usa a birra histérica, o silêncio calculista ou a ameaça de se afastar para manipular uma decisão sua. É quando você ouve frases como: "Se você fizer isso, eu não vou mais gostar de você." Ou quando a criança se tranca no quarto, batendo a porta, e se recusa a falar, esperando que você ceda à pressão emocional. Este nível não testa apenas sua paciência. Ele testa a base do seu relacionamento com seu filho. É o momento em que a criança aprende que o afeto pode ser usado como moeda de troca, e nossa resposta a isso definirá o caráter dela para o resto da vida. Vamos entender como desarmar essa bomba emocional com firmeza e amor. O custo real para o caráter da criança, quando ela atinge o nível 7, é a quebra do respeito mútuo e a criação de uma compreensão totalmente distorcida sobre o amor condicional. A criança, ao perceber que pode manipular suas emoções, aprende a usar o afeto como uma forma de chantagem. O raciocínio dela é simples e direto. Se eu ameaçar meu pai com a minha tristeza, ele cede. Se eu ignorar minha mãe e tratá-la com frieza, ela vai ficar mal e fazer o que eu quero. Este comportamento, se não for corrigido, forma um adulto que enxerga os relacionamentos como um campo de batalha, onde a manipulação é a principal estratégia. Essa pessoa não aprenderá a lidar com a frustração de forma saudável. Em vez disso, recorrerá à vitimização ou ao isolamento punitivo sempre que não conseguir o que quer. Ela não desenvolve resiliência, mas sim uma habilidade tóxica de controlar os outros através da culpa e do drama emocional, minando a confiança e a autenticidade em todas as suas futuras relações. Aqui, o pilar da fé nos oferece um norte fundamental. A fé nos ensina sobre o amor incondicional, um amor que não depende de ações ou comportamentos. Nós amamos nossos filhos, independentemente de qualquer coisa. No entanto, a educação nos ensina que o respeito é uma condição essencial para uma convivência pacífica e saudável. Amar seu filho incondicionalmente não significa aceitar o desrespeito. Na verdade, é o contrário. Porque você o ama incondicionalmente, você não pode permitir que ele se torne uma pessoa desrespeitosa. O nível 7 testa a sua firmeza doutrinária. Você precisa ser forte para não permitir que a criança use o amor, o sentimento mais sagrado entre vocês, como uma ferramenta de controle sobre a sua liderança. É seu dever como pai ou mãe proteger a integridade desse amor, garantindo que ele seja uma fonte de segurança e não uma arma de manipulação. A sua firmeza aqui não é falta de amor, é a mais pura expressão dele. Então, como combater o nível 7 na prática? A solução é o princípio do amor firme. A fórmula é simples de entender, mas exige coragem para aplicar. Sim, eu amo você. Não, eu não cedo à manipulação. Quando a ameaça emocional ou a birra manipuladora acontece, sua primeira ação é retirar a criança para um local seguro e calmo, mas sem negociar. Você não entra no jogo dela. A frase poderosa que você deve usar é: "Eu te amo, e é exatamente por isso que não vou deixar você me desrespeitar." A consequência aqui não é uma punição no sentido tradicional, mas o isolamento temporário do privilégio ou da sua atenção total, até que aquela emoção manipuladora passe e a criança se acalme. O foco não é ganhar a discussão ou mostrar quem manda. O foco é na restauração do respeito. Você está ensinando que o amor de vocês é forte demais para ser usado como um brinquedo e que o respeito
é o alicerce que o sustenta. Eu me lembro de uma história que ilustra perfeitamente este nível. Conheci um menino que, toda noite, na hora de ir para a cama, travava uma batalha. Para não ir dormir, ele olhava para a mãe com os olhos cheios de lágrimas e dizia: "Então eu não te amo mais." A mãe, no início, achava graça, mas acabava cedendo. Ela deixava ele ficar mais um pouco para não magoá-lo. O que ele aprendeu com isso? Ele aprendeu que a única maneira de conseguir o que queria era ameaçar a fonte de amor mais importante da sua vida. Esse é o maior desrespeito de todos. Usar o afeto como uma ferramenta para quebrar a autoridade e a estrutura que os pais oferecem. A firmeza daquela mãe, naquele momento, seria o maior ato de amor que ela poderia ter por ele. Ensiná-lo que o amor não é uma moeda de troca, é um presente para o futuro dele. Agora, eu quero muito ouvir a sua experiência com isso. Você já se sentiu manipulado pela birra, pelo silêncio gelado, ou por uma ameaça emocional do seu filho? Como você lida ou lidou com esse desafio final? Qual é o seu limite? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Sua vivência pode ajudar outros pais que estão passando exatamente pela mesma situação. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui, trocando estratégias e nos fortalecendo juntos nessa jornada. Não hesite em desabafar e contar como você se sente, porque essa é, sem dúvida, uma das situações mais difíceis da paternidade. Muito bem, nós chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 níveis de desrespeito. Vimos de tudo, desde o sutil e quase imperceptível ignorar prazos do nível 1, passando pelas respostas atrevidas, pela desobediência direta, até chegar a este último e mais complexo nível, o ataque emocional do nível 7. A jornada para restaurar a autoridade e o respeito ficou clara. Nós entendemos o que é cada nível e como agir em cada um deles, mas a grande questão que fica é: como integrar todas essas correções na nossa rotina diária sem nos esgotarmos? Como manter a consistência sem transformar nosso lar em um campo de treinamento militar? No próximo bloco, o bloco 9, faremos um apanhado geral doutrinário. Vamos revisitar e reforçar a visão completa dos 7 níveis. Mas, mais importante, vamos complementar com estratégias de consistência e de autocuidado parental. Porque para cuidar bem deles, precisamos primeiro cuidar de nós mesmos. Não saia daí, o conteúdo mais integrador está por vir. Nós fizemos a travessia completa pelos 7 níveis de desrespeito e agora é hora de consolidar tudo o que aprendemos. Vimos juntos que o desrespeito funciona como uma escada. Ele começa de forma sutil, quase silenciosa e, se não for interrompido, pode chegar até a afronta direta. Vamos revisar rapidamente essa escada. Do nível 1, que é ignorar prazos e combinados, até o nível 3, que é ignorar ordens diretas, o ataque é direcionado à sua vontade, à sua capacidade de estabelecer a ordem em casa. Depois, do nível 4, o jogo da culpa, ao nível 5, a recusa de conselhos, o ataque muda de alvo. Ele passa a ser direcionado à sua sabedoria, à sua experiência. E por fim, nos níveis mais altos, o nível 6, que é o desrespeito público, e o nível 7, a manipulação emocional, o ataque é à sua honra, e mais profundamente, ao vínculo de confiança que vocês construíram. Cada degrau representa um desafio diferente, mas todos estão interligados. Mas afinal, o que permite que a criança suba essa escada do desrespeito? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, desafiadora: a nossa própria inconsistência. Vejam bem, nossos filhos não precisam de pais perfeitos. Ninguém é. O que eles precisam desesperadamente é de pais previsíveis. Se hoje você corrige seu filho por te interromper, que é o nível 2, mas amanhã você está cansado e simplesmente ignora o mesmo comportamento, você ensina algo muito perigoso. Você ensina que a sua autoridade tem dias de folga, que basta ele insistir ou esperar o momento certo para que a regra desapareça. A metodologia que ensinamos, qualquer metodologia de educação, não funciona sem a aplicação consistente e semanal do princípio da ordem. A previsibilidade é o que dá segurança à criança e valida a sua liderança como pai ou mãe. Sem consistência, abrimos a porta para a escalada do desrespeito. E qual é o antídoto? Como podemos combater essa escalada?
A resposta está nos pilares que sempre defendemos aqui no nosso canal: fé, arte e educação. Pode parecer abstrato, mas vamos ver como cada um funciona na prática. A fé é a nossa arma mais poderosa contra o nível 7, a manipulação. Quando a criança entende a sua identidade, quando ela sabe que é amada incondicionalmente, ela não precisa mais usar a manipulação afetiva para se sentir segura ou valorizada. Ela se sente completa. A arte, por sua vez, combate diretamente os níveis 2 e 5, a interrupção e a recusa de conselhos. A prática de uma arte, seja música, desenho ou dança, ensina o ritmo, a importância de esperar a sua vez, a humildade de ouvir uma correção técnica para poder melhorar. E, por fim, a educação, a pedagogia, nos dá o mapa para combater os níveis 1 e 3, o descumprimento de prazos e ordens. Ela nos ensina a impor a ordem e a obediência primária de uma forma leve, mas absolutamente firme. Esses 3 pilares juntos formam um escudo completo contra o desrespeito. Agora quero que vocês guardem uma ideia central de toda essa jornada. O ponto-chave é este: o desrespeito não é maldade, não é um ataque pessoal. O desrespeito, na maioria das vezes, é um pedido desesperado por liderança. É a criança testando os limites para encontrar uma parede firme, um porto seguro. Toda criança precisa encontrar um adulto que seja firme o suficiente para ser ouvido e, ao mesmo tempo, amoroso o suficiente para ser seguido. Quando você corrige o desrespeito, você não está sendo mau, você não está sendo um tirano. Você está sendo o líder que o seu filho precisa para se sentir seguro no mundo. Lembre-se sempre: a ausência de limites não cria liberdade. Ela cria uma profunda insegurança e ansiedade na criança. Corrigir é um ato de amor. Então, vamos para um guia prático final. O que fazer quando o desrespeito acontecer hoje na sua casa? Ação imediata em 3 passos. Primeiro, identifique em qual dos 7 níveis o comportamento se encaixa. Isso te dará clareza. Segundo, escolha o valor que foi violado. Foi a ordem da casa? Foi o respeito à sua palavra, à sua honra? Nomear o valor ajuda a criança a entender a gravidade do ato. E terceiro, aplique uma consequência relacionada e imediata. A consequência precisa fazer sentido com o erro. E a regra de ouro: nunca, jamais corrija o desrespeito com mais desrespeito. Gritaria, humilhação ou violência só ensinam que o mais forte vence. Use a sua posição de líder, calma e firme, e não a sua emoção de pai ou mãe cansado e irritado. Este apanhado geral que fizemos hoje reforça a nossa grande visão aqui no canal. Nosso conteúdo é a ponte que transforma princípios profundos em metodologias práticas e acessíveis para o seu dia a dia. Queremos que você saia de cada vídeo com algo concreto para aplicar. E com isso, nós encerramos este bloco. Mas não vá embora. No próximo bloco, o bloco 10, teremos a nossa conclusão final e as chamadas para a ação. Você não pode terminar essa jornada sem o seu plano de ação para começar hoje mesmo a transformar a sua casa. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 níveis de desrespeito. Quero que você entenda algo muito profundo. A batalha pela sua autoridade não é uma luta pelo poder. Não é sobre quem manda mais. É uma luta pelo destino do caráter do seu filho. Quando você, como pai, como mãe, restaura a sua autoridade, você não está apenas impondo regras. Você está restaurando a ordem na mente dele, na estrutura emocional dele. Uma criança que cresce sem referências claras de autoridade, cresce perdida, ansiosa, sem um mapa para a vida. Lembre-se sempre disto. A sua liderança é o maior e mais valioso presente que você pode dar ao seu filho. É o legado que vai guiá-lo por toda a vida. Seja o adulto firme que ele precisa, aquele porto seguro, a rocha na qual ele pode se apoiar. Mas, ao mesmo tempo, seja o pai, a mãe amorosa que ele deseja, aquele que acolhe, que entende, que está presente. Firmeza e amor não são opostos. Eles são as 2 asas que farão seu filho voar alto. Você tem o poder de ser esse líder. A sua missão não é ser perfeito, mas ser presente e ser a referência que ele necessita para se tornar um adulto de caráter forte e bem-sucedido. Não subestime o poder da sua posição. Ela é a chave para o futuro dele.
Se esta mensagem te equipou com a metodologia que você precisava para retomar a sua autoridade, se te deu clareza e ferramentas práticas, eu te convido a ser parte ativa da nossa comunidade de pais e líderes. A sua participação é fundamental. Deixe o seu like aqui no vídeo. Esse simples clique faz com que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e o entregue para mais pais que estão passando pelos mesmos desafios que você. Ajude-nos a levar essa mensagem de transformação para milhares de lares. E mais, compartilhe este vídeo. Pense naquele amigo, naquele familiar, naquele líder ou professor que precisa deste guia prático. Você pode ser o canal de bênção na vida de outra família. E claro, se você chegou até aqui e ainda não é da nossa família, o que você está esperando? Inscreva-se agora mesmo no canal Faustino Ribeiro e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Estamos juntos nesta jornada. Agora eu quero ouvir de você. Me diga aqui nos comentários. Qual dos 7 níveis de desrespeito que nós estudamos você percebe que é o maior desafio aí na sua casa hoje? É o nível da contestação? Da desobediência? Seja sincero. Reconhecer o desafio é o primeiro passo para vencê-lo. E mais importante, qual metodologia, qual ferramenta que você aprendeu aqui, você vai começar a aplicar a partir de amanhã? Eu quero saber o seu plano de ação. Vamos construir juntos uma comunidade forte de líderes educacionais, um apoiando o outro, trocando experiências e celebrando as vitórias. O seu comentário enriquece a nossa comunidade e ajuda outros pais que podem estar na mesma situação. E a sua jornada de fortalecimento não para por aqui. Para continuar aprofundando os seus conhecimentos e blindar ainda mais o caráter do seu filho, eu tenho 2 sugestões para você. Clique agora mesmo no quadro que vai aparecer aqui ao lado para assistir ao nosso vídeo sobre os 7 níveis de perigo nas redes sociais. É um conteúdo que acabamos de lançar, essencial para os dias de hoje. Ou, se preferir, vá direto para a página do nosso canal para conhecer todos os nossos materiais exclusivos, playlists e séries que preparamos para você. A sua transformação como líder e a construção de um futuro brilhante para o seu filho começam agora. Não deixe para depois. A decisão é sua, a hora é essa. Até a próxima e que Deus abençoe a sua liderança.